Fala aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, agora nós vamos dar início à segunda parte do vídeo, tá? É onde a gente vai montar aqui a consulta e a alteração dos dados, tá ok? Bom, para realizar a consulta, a gente vai criar um novo form. Então eu vou vir aqui em Project, Add Windows Form, tá? Vou chamar de FRM consulta e vou adicionar. Bom, fazer um layout bem simples, tá? Então vou adicionar aqui, ó, um group box. Para exibir os dados em forma de tabela, existe um componente chamado Data Grid View, tá? Então eu vou adicionar um Data Grid View para exibir o resultado da consulta. E vou adicionar aqui dois botões, ó. O botão, um para consultar e um outro para alterar. Não, vamos fazer diferente, tá? Esse segundo botão eu não vou criar, eu só vou criar um para consulta. O alterar eu tive uma ideia um pouco melhor. A gente vai usar um menu de contexto. Então vou colocar aqui, ó, consultar. Vou chamar ele de btn consulta. Btn consulta. Esse Data Grid View eu vou chamar de DG, né, que é a abreviação de Data Grid. DG resultado, tá? Ele vai mostrar o resultado de uma consulta SQL. E para ficar um pouco parecido com o cadastro de cliente, para ficar um pouco parecido com o cadastro de cliente, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Vai ficar bem legal, ó. E aqui eu vou colocar consulta clientes. Certo? Bom, é o seguinte, na tela anterior, que é do cadastro, a gente já criou a string de conexão, já criou a conexão. Alguns componentes a gente vai usar os mesmos aqui. Daria para fazer uma classe, né, uma classe de conexão, fazer um CRUD ou um MVC, só que, como é uma explicação um pouco mais simples, tá, eu não vou entrar no mérito de criar classe, então eu vou fazer de uma forma mais simples. Então eu vou vir aqui, ó, no código, aqui, ó, do botão cadastrar, e vou copiar aqui, ó, as três linhas. Tá? Eu vou copiar aqui a string de conexão, vou copiar a conexão e a abertura da conexão, porque a gente vai usar da mesma forma. Agora eu vou voltar aqui, ó, no formulário da consulta, vou abrir o evento clique aqui do botão consultar, ó. Nesse form eu não fiz a importação do OLDB, então tem que fazer a importação aqui também, ó. Vou colocar aqui using system.data.oldb, tá? E no botão consulta, no botão consultar, né, vou colocar aqui, ó, vou abrir a instrução try, igual fiz no outro. Na exceção eu vou chamar de erro e vou pedir para exibir o erro no message box, caso ocorra. Ponto show e vou pedir para exibir o erro se ocorrer algum erro, ok? Bom, agora é só colar, né, aquelas três linhas que eu copiei, tá?
Bom, para fazer a inserção, eu só precisei da classe command, né? Vocês lembram na tela anterior. Então a gente usou a string de conexão, a conexão e a classe command para executar o comando. Quando é consulta, é um pouco diferente, tá? Primeiro, que quando eu consulto algo no banco de dados, eu preciso armazenar o resultado dessa consulta numa espécie de variável, tá? Essa variável, né, é o dataset. Tá? O dataset ele consegue armazenar toda a estrutura de uma tabela, né, dentro dessa variável. E para preencher esse dataset, eu preciso de uma classe chamada DataAdapter, tá? Que ela vai fazer o quê? Ela vai executar aquela consulta SQL no banco de dados, vai pegar o resultado dessa consulta e vai salvar dentro de um dataset, tá? Então vamos lá. Então, abrir a conexão. Eu vou criar a minha consulta SQL, então vou criar uma string chamada SQL e ela vai receber o select from. Então, select asterisco, né, para pegar todos os campos, from, que é da tabela, clientes, tá? Então, eu estou mandando consultar todos os dados da tabela clientes. Agora, eu vou instanciar a classe DataAdapter. Para instanciar essa classe, ó, eu vou digitar aqui, ó, OLDB DataAdapter, tá? Eu vou chamar o objeto de adapter, ok? E vou instanciar aqui, ó, igual a new OLDB DataAdapter. No método construtor, ó, a gente também tem, igual a command, a gente tem 4 opções para instanciar esse objeto, ó. Então, eu posso usar o comando SQL, eu posso usar o comando SQL e a conexão, tá? Então, no nosso caso, a gente vai passar o comando SQL e a conexão, tá? Já para instanciar já com a conexão e o comando SQL. Então, vou colocar aqui, ó, SQL, vírgula, a conexão tá no objeto com. E a conexão. Lembrando, sempre que eu for instanciar o adapter, eu já tenho que estar com a conexão aberta, tá vendo? Bom, beleza. Agora falta criar o dataset, que é quem vai receber o resultado dessa consulta. Então, vou colocar aqui, ó, vou instanciar a classe dataset, ó. Dataset, vou chamar ele de DS, que é a abreviação de dataset, igual a new dataset, ok? E agora eu vou salvar o resultado dessa consulta dentro desse dataset. Então, para fazer isso, ó, vou escrever aqui, ó, adapter.fill. Aí eu vou falar que ele vai salvar dentro do DS, né, do dataset que eu criei. E eu quero dar um nome para a tabela dentro do dataset. Eu vou dar o mesmo nome que eu coloquei lá no banco de dados, ó. Eu vou colocar aqui, ó, clientes, tá? Então ele vai criar uma cópia idêntica da tabela clientes dentro do dataset, ok? Bom, feito isso, agora eu preciso o quê? Eu preciso pegar esse dataset e fazer com que ele apareça dentro desse data grid view. Então, para fazer, né, esses dados que estão dentro do dataset aparecer dentro do data grid, eu vou chamar o data grid, ó. Vou chamar aqui, ó, desde resultado. Tem uma propriedade chamada data source, que é onde eu indico onde está a fonte de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, data source vai ser igual ao dataset. E eu tenho que especificar qual tabela que eu quero exibir. Que, no caso, essa tabela aqui, ó. A tabela que eu criei dentro do dataset, a tabela clientes. Aí eu coloco aqui, ó,
clientes. Beleza, feito isso, né, o meu botão já vai funcionar. Agora só falta criar um menu no formulário Pai, ó. Vou abrir aqui o formulário Pai. Só falta criar um menu para abrir aquele formulário consulta. Então eu vou criar aqui, ó, consultas, clientes, tá? Eu criei um menu aqui, ó, de consultas e para consultar os clientes. Vou dar 2 cliques, tá? Agora eu vou instanciar o formulário, então vou chamar FRM consulta. Vou dar o nome de FRM, abreviação de formulário, igual a new FRM consulta. Vou especificar quem que é o pai, então vou chamar aqui a frm.mdiparent igual a this, e vou pedir para abrir o formulário frm.show, tá? Beleza, ó. Opa, ponto e vírgula aqui. Agora é só executar. Agora vou clicar aqui em consultas, clientes, abrir o formulário de consulta de cliente. Quando eu clicar no botão consultar, ó, ele pegou toda a tabela e exibiu aqui, ó, tá? Então a consulta é bem simples de fazer, ok? Agora, né, o próximo passo é a gente criar o botão de alterar os dados, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu quero que quando eu der um clique com o botão direito em cima de um cadastro aqui, eu quero ter a opção aqui de alterar, tá? Então a gente vai criar um menu de contexto. Então para isso, ó, eu vou voltar lá no formulário consulta. Eu vou procurar aqui, ó, na toolbox um context menu strip, tá? Que é o menu de contexto. Vocês vão ver como funciona. Então vou dar 2 cliques aqui, ó, no context menu strip. Ele abriu um menu aqui em cima, tá? Não se preocupem, porque ele não vai ficar aqui em cima. Eu vou colocar aqui uma opção, um menu alterar, ok? Coloquei esse menu alterar. Olha o nome dele, ó, context menu strip 1, ok? Agora eu preciso vincular esse context menu com o data grid, tá? Para vincular é muito fácil. Eu vou clicar aqui no data grid, vou procurar uma propriedade chamada context menu. Então ela deve estar por aqui, ó, context menu, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, none. Eu vou clicar aqui e vou selecionar o context menu strip 1, que é o que eu acabei de criar, ó. Quando eu faço isso, o que que acontece? Ele vincula aquele menu com um clique do botão direito em cima do data grid, ó. Vamos visualizar como ficou, ó. Vou consultar. Quando eu clicar com o botão direito, ó, apareceu o menu alterar aqui, ok? Quando eu clicar nesse alterar, eu quero abrir o formulário de cadastro já preenchido com todos os dados do cliente e quero que apareça um botão chamado salvar a alteração, tá? Então a gente vai reaproveitar o formulário de cadastro, a gente vai reaproveitar esse formulário que a gente tem, ó, que é o do cadastro de cliente. A gente vai aproveitar esse cadastro
para fazer a alteração. Então assim, ó, já que a gente vai aproveitar esse cadastro, a gente vai precisar modificar algumas coisas nele. Então eu vou precisar adicionar um botão aqui, ó, que é o botão salvar a alteração. Então vou puxar ele aqui. Vou colocar aqui na propriedade text, ó. Salvar a alteração. Vou chamar ele de btn alterar. Ok? Porém, eu quero que esse botão ele fique invisível. Eu só quero que ele fique visível quando eu chamar ele pelo formulário consulta, tá? Então vou deixar aqui, ó, ele como visible false. Ó, vou deixar ele como visible false para quê? Para quando eu rodar, ó, ele não aparecer, ó. Quando eu estiver cadastrando, ele não aparece. Ele só vai aparecer quando eu estiver consultando aqui, que eu clicar em alterar, tá ok? Beleza. Então, agora a gente vai programar esse botão aqui, ó, salvar a alteração, tá? Mesmo procedimento. Eu até vou fazer diferente. Eu vou copiar todo o botão clique aqui, ó, do cadastrar, tá, que eu já tinha feito. Só cuidado com as chaves, ó. Eu copio até a penúltima chave. Ctrl C, Ctrl V, tá? Por quê? O mesmo procedimento que eu uso para inserir, eu vou usar para alterar o cadastro, tá? O que vai mudar é o comando, né? Em vez de ser o insert, eu vou usar o comando update, tá? É essa mudança que vai ocorrer. Então, ó, porém, para fazer a alteração, eu preciso de fazer pela chave primária, tá? Então, eu quero alterar o cadastro número 1, eu quero alterar o cadastro número 2, por exemplo, tá? De código número 2. Por quê? Porque existe uma chave primária lá na tabela que é o código do cliente, tá? Então, ó, antes de programar, o que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, eu posso fazer até depois o método construtor, ó, eu vou declarar uma variável do tipo pública, com visibilidade pública. Por quê? Porque eu vou precisar alterar esse código lá do formulário consulta. Então eu vou colocar aqui, ó, tanto faz, né? Pode ser inteiro, pode ser string. Como eu vou usar numa string, né, com o comando SQL, eu vou colocar como string. Então eu vou colocar aqui, ó, string código, tá? Por enquanto ela tá vazia, tá? Opa, esqueci aqui de colocar public, tá? Isso é importante, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com essa variável do outro formulário. Então estou especificando aqui que ela é pública, tá? Então isso quer dizer que eu vou conseguir ver ela de outra classe e chamei de código, ok? E agora eu vou montar aqui, ó, vou alterar aqui esse SQL, né? Vou alterar o comando SQL para o update, tá? Então eu vou falar aqui, ó, update na tabela clientes 7. Agora eu vou fazer todas as alterações, ó. 7 nome igual aí vou concatenar aqui, ó, vou abrir aspas, vou concatenar com o txt nome.text, fechei aqui, ó, coloco aspas de novo,
sinalzinho de vírgula, tá? Dá para fazer em várias linhas, ó. Então, vou fazer em várias linhas. Aí eu coloco aqui, ó, abrir aspas. Ponto e vírgula. Aí eu vou concatenar com o SQL, com a linha anterior, então vai ficar mais igual. Opa, aqui tem coisa a mais aqui. Telefone. Igual. Ó. Ponto text. Fecho o apóstrofo aqui. Vírgula. Eu vou fazer isso para todos os campos, então até vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ó, vou colocar aqui e-mail. E por último, a data de nascimento, ó. Vamos ver, eu não lembro como que eu coloquei no banco de dados, ó. Data nasce. Lembrando que os nomes aqui, ó, eles têm que estar igualzinho, né? Foram cadastrados lá, igualzinho da tabela no banco de dados. Então, para conferir é só dar uma olhada aqui, ó, no botão cadastrar, nome, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, tá vendo? Ó? Então, tá igualzinho, ó, nome, telefone, e-mail, endereço, data de nascimento. Como a data de nascimento foi o último campo que eu alterei, então não tem a vírgula, tá? Eu vou dar um espaço aqui. Na linha de baixo, eu vou colocar a condição. Então, eu vou falar assim, bom, eu quero que altere o nome, telefone, e-mail, endereço, data de nascimento, onde, então eu vou colocar aqui, ó, where, código, foi igual, aí eu vou concatenar com a variável código, ó. Tá? Beleza. Agora já está pronto o botão alterar, tá? Então ele vai fazer todo o procedimento, né? Vai criar a conexão, abrir a conexão. Vou criar o comando SQL. Ele vai executar esse SQL e vai mandar uma mensagem. Eu vou colocar aqui, ó, dados alterados com sucesso. Limpou tudo, tá ok. Beleza? Bom, como que vai funcionar? Quando eu clicar lá no menu, ó, eu vou clicar aqui no menu, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, no alterar. Ele vai abrir o método clique do alterar. Então, o que que eu quero? Eu quero que quando eu clicar em alterar, ele pegue o código que está lá no Data Grid View, mande para o formulário, preencha todos os campos daquele formulário com os dados antigos, né, e dê a possibilidade do usuário alterar esses dados. Então, para fazer isso, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso instanciar o formulário cadastro de cliente. Ó. Vou chamar aqui de FRM igual a new, tá? Cadastro de cliente.
Opa, faltou new aqui. Certo? Instancio o formulário. Agora eu posso fazer todas as alterações no formulário. Por exemplo, se eu quiser colocar um texto lá no TXT, ó, coloco FRM. Tá vendo que não apareceu o TXT? Por quê? Porque ele está como privado, tá? Então a gente precisa alterar ele para público. A gente volta aqui, ó, no cadastro de cliente. Então, ó, todos os campos que eu vou precisar mexer, eu tenho que colocar o modificador de acesso como público, tá? Então a gente vem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a propriedade. Aqui, ó, modificador, tá vendo? Ó? É que fazia um tempo que eu não mexia com essa propriedade, eu estava tentando lembrar o nome dela. Então, ó, tá vendo que o modificador de acesso dela tá como privado. Isso significa que ela está encapsulada, eu não consigo utilizar esse text de outro formulário. Então eu vou mudar aqui, ó, para público e vou fazer isso para todos, ó. Para público. Então pego aqui, ó, modifiers público, público, tá? O botão salvar alteração também e o botão cadastrar também, ó. Então quer dizer o quê? Tudo que eu modifiquei para público, eu vou conseguir alterar do outro formulário, tá? Às vezes, para surgir efeito, eu tenho que clicar aqui com o botão direito, ó, e salvar, tá? Essas alterações. Agora sim, ó, vou lá no formulário consulta, 2 cliques no botão alterar, né? Já instanciei o form. Agora, ó, frm. Se eu digitar aqui, ó, txt, agora aparece, tá vendo? Ó, todos os textos, tudo que eu coloquei público, eu consigo modificar, né, através do objeto, ok? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar o código, tá? Então, eu vou pegar o código e vou atribuir um valor para a variável código que eu criei lá no formulário. Esse código ele vai estar dentro do data grid, tá? Então, para acessar esse código, eu vou colocar aí, ó, dg resultado ponto selected cells. Eu estou pegando a célula selecionada. E eu tenho que especificar qual que é a coluna. Esse selected cells, ele é a linha que eu selecionei, tá? Agora eu preciso especificar qual coluna que eu quero buscar o valor. Então, eu lembro que na primeira coluna é a que está o código. Então, como ele começa com índice em 0, então a coluna do código é a coluna 0, tá? Aí eu coloco ponto values e ponto toString, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o código da linha selecionada e vai atribuir para o código. O próximo campo, vamos ver, eu não lembro qual era o próximo campo. Então vamos lá. Vou executar aqui e vou verificar. Consulta, cliente. Ó, primeiro campo é o código, o segundo é o nome. O terceiro é o e-mail, telefone, endereço e por último data de nascimento. Então, vamos lá. O próximo campo, eu vou colocar já frm txt nome.text. Então ele vai receber, até vou copiar essa linha aqui, ó, a célula selecionada na coluna 1, tá? Que é a segunda coluna. E assim por diante, ó. Opa.
frm.txt telefone.text vai receber a segunda linha, a segunda coluna, tá? frm txt e-mail.text vai receber a coluna, a quarta coluna, o endereço, a quinta coluna, e por último o mask de nascimento vai receber a sexta coluna, certo? Então, quando eu clicar em alterar, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar o formulário cadastro de cliente, vai pegar aquela variável que eu criei lá, que é o código, para fazer o update, vai atribuir o código que eu selecionei, e todos os campos serão preenchidos com os dados que estão cadastrados no banco de dados. Por quê? Para ele visualizar os dados que ele quer alterar, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse formulário em modo diálogo. Esse modo diálogo é o seguinte: ele vai abrir e enquanto ele não alterar, eu não consigo usar o programa, tá? frm.showDialog, tá? Ok? Ó, vou executar aqui, vamos ver se funcionou. Consulta, clientes, vou consultar, tá? Vou selecionar aqui, ó, a linha que eu quero alterar. Aqui, ó, quero alterar a linha do Marcos, ó. Bom, ele deu um erro aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando, ó. O índice estava fora do intervalo. Espera aí, vamos verificar qual que é o erro. Então, analisando aqui, ó, ele está falando aqui que o índice está fora do intervalo. Por quê? Ele pegou aqui as células selecionadas, tá? Só que quando eu estava executando aqui, ó, quando eu selecionei, ele só tinha uma célula selecionada, tá? Então, aqui, ó, na consulta, aqui ver o que ocorreu. Quando eu cliquei aqui em consultar, ele só tinha uma célula selecionada. Então, na verdade, eu teria que selecionar todas as células dessa linha. Porque aí eu teria na célula 0, célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, célula 5, tá? Então, para arrumar isso, eu preciso falar aqui, ó, que quando eu clicar em uma linha aqui, ele selecionar a linha inteira, tá? Aí não vai dar esse erro. Então, ó, eu mudo o método de seleção. Então, vem aqui, ó, no Data Grid, clico aqui, eu vou procurar a propriedade Select Mode, tá? Que é o modo de seleção. Ó, e eu vou falar aqui que é para selecionar a linha inteira, toda a linha, tá? Então aqui, ó, full rows, tá? Isso aqui é importante. Agora sim, quando eu clicar em alterar, né, ele vai preencher todos os campos. Outra coisa, outra coisa que a gente precisa fazer é desabilitar a edição e a exclusão, tá?
tá? A gente clica aqui, ó, nessa setinha e desabilita essas 3 opções que estava marcada. Agora vamos testar, ó. Consulta. Vou clicar aqui em consultar. Vou clicar aqui com o botão direito, ó, no Marcos e alterar, ó. Aí ele preencheu aqui, ó, nome, a data de nascimento, só que eu inverti, ó, o e-mail com o telefone, tá? Aí é só alterar. Então a gente vai voltar. Ah, e tem outra coisa, ó. O botão que está aparecendo é o cadastrar. E o botão que eu quero que apareça é o salvar, tá, o cadastro. Então, beleza. Tem 2 coisinhas pra gente arrumar, ó. Então, volta aqui. Ó, vou lá no botão alterar. Então, eu troquei, ó, o telefone por e-mail. Então, aqui é 3 e aqui é 2, tá? Fiz a alteração. O botão cadastrar, eu quero que ele suma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, frm.btn cadastrar ponto visible igual a false. Então, eu sumi com o botão cadastrar. E agora eu quero fazer com que o botão alterar ele apareça. Então, frm.btn alterar ponto visible true, tá? Isso vai fazer com que o botão reapareça, ok? Então, vamos lá. Vou dar um start, ó. Vou vir em consultar. Vou abrir aqui, ó. Vou consultar todos os dados. Eu quero alterar um Arcos. Então, clico com o botão direito, alterar, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou adicionar um sobrenome para ele, ó. Lembra, tá vendo, ó? O botão cadastrar ele sumiu. Agora apareceu o botão salvar alteração. Vou colocar aqui, ó, Marcos Silva, certo? E vou salvar a alteração. Dados alterados com sucesso, ok. Limpou, fechei, tá? Agora, para mim ver a alteração, basta clicar no botão consultar de novo, ó. Agora apareceu aqui, ó, Marcos Silva, tá? Então, é muito simples, né? Vocês viram que dá para fazer um sisteminha legalzinho, né? Usando banco de dados, com pouco, né? Com pouco código, não tem, né? Não tem tanto mistério, tá? Então essa foi nossa segunda parte, tá? Agora a gente vai para a terceira parte, que é o botão excluir, que é o deletar, ok?